Você pode se assentar. Eu queria dizer que é uma alegria eu poder estar de volta. E assim como o pastor Vinícius e daqui a pouco a pastora Érica, são pessoas tão queridas, são parte da nossa família. E vocês são parte da nossa família, eu sou parte da tua família. A gente está tudo em casa aqui hoje. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus por isso. Que alegria de poder estar aqui. E eu acho que eu conversava com o Léo Feltrin, que é um dos nossos líderes também lá na Zion Campinas. Léo, fica de pé. O Léo está viajando comigo hoje, Léo Feltrin. O Léo e a sua esposa Bruna são parte do nosso presbitério e também estão servindo tanto na Zion em São Paulo como lá em Campinas. Eu trouxe também meu mais velho, de 7 anos, o Zé, que está brincando em algum lugar. Então, que bom. Ontem a gente foi para uma ministração, só entre parênteses, lá em Brasília, e eu fui convidado para pregar numa conferência de avivamento e milagres. O Espírito Santo de Deus se moveu e teve algumas manifestações do Espírito Santo. Quantos amam as manifestações do Espírito Santo? Algumas são bem interessantes, né? E daí na volta pro hotel eu tive que ficar explicando pro meu filho o que estava acontecendo. Não, fica tranquilo, filho. De vez em quando o Espírito Santo pega as pessoas de jeito, é assim, é normal. Mas é interessante estar com o meu filho na estrada, porque eu começo a realmente pensar na maneira como o reino de Deus é. O reino de Deus é para ser uma família, não é verdade? E muitas vezes nós temos a ideia do reino de Deus como, sabe, uma fábrica que está constantemente produzindo algo, e sim, temos que ter eficiência, mas eu amo essa atmosfera que eu estou sentindo aqui, porque é uma família do reino de Deus. Quantos são gratos pela família espiritual que você tem aqui? Quantos aqui são gratos pelos seus líderes, pastor Vinícius, pastora Érica? Vamos dar uma salva de palmas, vamos honrar a vida dos seus líderes. Glória a Deus. E eu queria dizer parabéns por 2 anos e meio de Emaús. Eu estava perguntando antes de subir, quanto tempo exatamente? Porque eu sei que eu estive aqui exatamente 1 ano, e Deus faz as coisas de uma maneira que só Ele consegue planejar. Era algo que a gente não estava planejando, e o Senhor foi trazendo esse alinhamento. Então eu poder estar aqui de volta é uma alegria, e ver o que Deus tem feito hoje aqui nesse lugar em 2 anos e meio. É isso, né? 2 anos e meio aqui da Emaús. Eu começo a entender realmente por que o Senhor pôs dentro do meu coração a mensagem que eu quero dividir com os irmãos hoje à noite. Então se prepare, e eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Eu vou pedir para você, se você puder, fica de pé onde você está. A gente vai orar. Eu sei que a gente já orou bastante hoje, mas a gente vai entrar na palavra daqui a pouco. Também quero dizer que nós trouxemos lá atrás os produtos do Dunamis. Se você quer conferir lá, tanto livro quanto roupa também está lá atrás. Tem o meu último, Um Poder em Movimento, e outros da editora do Dunamis e dos autores do Dunamis também. Então fala para quem está ao teu lado: deixa Deus te usar. Me abençoa com alguma coisa ao lado. Amém? Erga suas mãos para onde você estiver. Erga suas mãos, repita comigo: Senhor Deus, bem forte, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. O meu coração está aberto, o meu espírito está pronto, a minha mente está alerta. Fala comigo hoje, Espírito Santo de Deus. Eu te dou permissão, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita aqui na Emaús, na minha vida, na minha família, em Goiânia, no Brasil e nas nações, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Você pode se assentar. Quantos aqui amam o sobrenatural de Deus? Levanta a mão se você ama o sobrenatural de Deus. Eu amo o sobrenatural de Deus. Eu sempre conto uma história da minha primeira experiência marcante, assim, que eu lembre do sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tinha 10 anos de idade. Eu estava viajando, e eu estava pensando nisso ontem, com o meu filho viajando comigo. Eu viajava com minha mãe estava me ministrar.
E nesse dia a gente foi acompanhar um grupo de pastores, uma comitiva do Brasil que foi para uma conferência na Itália. Eu tinha 10 anos de idade, eu não falava italiano, até hoje não falo italiano, e a minha mãe falou assim: você não vai entender nada, então fica lá atrás brincando com os meninos. Quando você começar a escutar a banda tocando música, é porque terminou o culto, você corre aqui para frente. O grupo com quem ela estava aqui na primeira fileira. Ela falou assim: o homem de Deus, quem estiver ministrando, vai impor as mãos para você, e daí a gente entra na van e volta para o hotel. Falei, tá bom. Então fui lá atrás, comecei a escutar a banda tocar, já sabia o que eu tinha que fazer, corri aqui para frente. Mas quando eu entrei, isso aqui é no sul da Itália, numa cidadezinha chamada Caserta, um pouco sul de Nápoles. E quando eu não sabia. Hoje eu fui ministrar na Itália ano passado. Fui conversar com uma pastora, a pastora que tem a maior igreja da Itália, que por sinal é brasileira. Ela falou assim: eu estava justamente naquele dia, e aquela conferência lá era a maior conferência de pastores da Itália, e era numa arena de futsal. E quando eu entrei, eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a ver vários corpos estendidos pelo chão. Eu não estava entendendo mais nada. O que aconteceu? Estava que nem meu filho ontem. O que está acontecendo aqui? E daí eu estou entrando assim, e eu vejo um homem, o nome dele é Carlos Anaconde, um argentino, um homem de Deus avivalista, impondo as mãos sobre as pessoas caindo debaixo da unção. E aquilo lá me impressionou muito. E daí minha mãe me pegou pela mão e falou assim: agora você vai receber uma oração desse homem. E eu não sabia se eu estava feliz ou estava com medo. E eu saí, eu fui para lá, e daí ele veio e impôs as mãos sobre a minha cabeça, e nada aconteceu. Eu não caí, eu fiquei de pé. Então é isso, tá bom. E daí, o que aconteceu foi que eu comecei a andar, e comecei a observar os corpos estendidos pelo chão. Aquela quadra de futsal inteira, tomada por corpos estendidos. E daí eu estou lá, andando, olhando as pessoas, e eu vejo um pai com um adolescente. Esse adolescente está sendo carregado pelo seu pai, e obviamente eu vi aqui na fisionomia que ele tinha certas deficiências. Esse adolescente foi lá para frente, o pai dele levou ele, e quando Carlos Anaconda chegou perto dele, o pai, essa família devia ser italiana, tentando explicar italiano, Carlos Anaconda falando espanhol, eles não se entendiam. Ele falou assim, ó, mandou o menino fechar o olho, só impôs as mãos sobre o menino caiu, pum, e ele foi orar para outros. E daí eu não sei porquê, eu fiquei do lado do menino que estava lá caído, e o pai do outro lado, e eu ficava olhando, 10 anos de idade, o pai, o garoto devia ter uns 14, eu olhando o menino que estava lá. E nesse processo todo eu comecei a prestar atenção, e percebi que esse menino não tinha orelhas. Ele não tinha orelha, ele não tinha outras partes do corpo, ele estava no chão, e de repente ele começou a ficar vermelho, bem vermelho, e eu comecei a perceber que ele começou a tremer. Começou a tremer um pouquinho, ele está no chão, assim, algo bem sutil, dele foi aumentando. Quando começou a aumentar, ele começou a fazer alguns barulhos. Ele começou a urrar bem alto, mas muito alto. O pai começou a ficar preocupado, pensou, está tendo um ataque cardíaco aqui, ou está tendo um ataque epiléptico, eu não sei o que está acontecendo. E daí o pai começou a tentar chamar a atenção de alguém. Só que sabe aquele final do culto, que é aquela santa folia, aquela bagunça assim do Espírito Santo? E daí tem a banda tocando, os corpos caindo, pessoas rolando, nego rindo, chorando, altar aqui, aquela coisa toda. E ninguém estava escutando o pai desesperado, falando, alguém ajuda meu filho. Eu acho que era isso que ele estava falando, em italiano. E daí eu vi que aquele garoto as veias começaram a saltar, e eu fiquei assim tão impressionado com aquilo. Eu ficava olhando, o menino chacoalhando no chão, urrando, e parecia que ele estava com dor, ele estava vermelho, ele estava suando, as veias saltando, e na minha frente, assim como você está na minha frente, eu estou na tua frente, aqui, bem ao lado, no crânio, onde tinha um buraco, saiu uma orelha. Então imagina o que isso faz na cabeça de um menino de 10 anos de idade. Esse negócio aqui não é filme. Era como se todos os domingos que eu fui levado para a escola dominical, quando criança, falei, agora eu sei o que era aqueles milagres que eu escutava falar na Bíblia e aquilo que Jesus fazia. Sabe, você vê um milagre criativo, de repente, faz algo com tua fé. Quem concorda com isso? Eu comecei a ter fé e falei, Deus, eu quero buscar esse sobrenatural, eu quero isso. Eu tinha 10 anos de idade. Foi mais ou menos 6 meses depois que eu tive o batismo no Espírito Santo. Eu já tinha 11 anos de idade,
E na verdade, minha tia Neuza Itioca estava em casa, a gente estava na época morando na Europa, e ela passou uma temporada lá, e ela orou, e depois do batismo do Espírito Santo que eu tive na sala de casa, eu comecei a ter diversas experiências sobrenaturais. O Espírito Santo me visitava, eu via coisas, e eu no começo eu falava assim, eu só posso falar isso para minha mãe, porque o restante das pessoas vão pensar que eu estou maluco. E minha mãe era tipo daquela, ela ainda é assim, ela falava assim, você não está com sono? Você tem que dormir. Mãe, não estou com sono. Então deita na tua cama e fica orando em línguas. Mãe, eu já fiz a lição de casa, já fez, terminou tudo que tinha que fazer. Tá bom, então senta no sofá e fica orando em línguas. Tudo ela falava, fica orando em línguas. Está com dor de cabeça? Não tem problema, fica calminho, ora em línguas, daqui a pouco passa. Tudo para ela era, eu falava, mas por que eu tenho que orar em línguas? Ela falava assim, porque o teu homem espiritual vai ser construído enquanto você ora em línguas. Você vai ter mais fé, e quando você tiver mais fé, você vai ver mais os de repentes de Deus. Agora, eu amo os de repente de Deus, e para você que é pentecostal que nem eu, ou carismático ou avivado, seja qual for a tua nomenclatura, nós amamos os milagres de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Eu estou olhando o que Deus está falando aqui na Emaús, eu estou pensando, é isso, Deus, porque ao passo que nós amamos o de repente, olha ao teu redor, olha o que Deus está fazendo através dessa igreja, nessa cidade, eu fico pensando que em 2 anos e meio, isso que Deus está fazendo é de repente. É um milagre do Senhor, quem concorda comigo? Sabe, o Senhor está operando o sobrenatural e nós escutamos esse de repente ou esse romper, e nós, como carismáticos, avivados e pentecostais, nós temos a tendência de focar nesse de repente e pensar, é ali que Deus opera. E sim, é ali que Deus opera. Agora, é totalmente bíblico você esperar o de repente de Deus. O termo de repente, literalmente, de repente, aparece 87 vezes na Bíblia. No texto, de repente, houve um milagre. De repente, houve uma intervenção. Isso, quando nós aprendemos e lemos a palavra, começa a gerar em nós uma expectativa para milagres que são imediatos. Faz sentido? São intervenções que vêm no momento. O de repente de Deus que nos faz crer por milagres. É o de repente de Deus que nos faz buscar os dons. Para pensar nisso. Você não buscaria os dons do Espírito se você não acreditasse no de repente de Deus. Mas porque você acredita que Deus pode operar o sobrenatural de repente, você busca os dons. O que te faz crer num Deus do impossível é que Ele se move de repente. Não é verdade? Quando você começa a entender esse de repente de Deus, você começa a perceber que não só os filhos de Israel, mas depois entrando para a igreja do Novo Testamento, esse de repente era uma marca que avançava tanto a igreja do Novo Testamento, como também os filhos de Israel até chegarem na terra prometida. Por exemplo, Êxodo capítulo 15. Depois você pode conferir isso em casa, tranquilamente, com mais calma. Mas o partir do Mar Vermelho não aconteceu aos poucos. Você lembra disso? Moisés, ele chega nas margens, ele recebe um direcionamento de Deus, ele levanta então o cajado. Naquele momento teve que ter, em algum momento, um de repente. Você pode argumentar, mas o de repente foi algo que ao longo de algumas horas aconteceu. Mas para pensar num contexto de um mar se abrindo em algumas horas é de repente. Faz sentido? Alguns vão argumentar, não foi nem em questão de horas, foi questão de minutos, porque você tem um exército vindo atrás deles, perseguindo eles. Então Êxodo 15 traz para nós um de repente. Josué 6 tem outro que é de repente, as muralhas de Jericó. Quem lembra disso? Então você não tem um tijolo que cai um dia, outro tijolo cai na semana seguinte, depois um pilar cai no mês, sabe, no próximo mês. Não, tudo cai, de repente. Então quando você começa a crescer escutando as histórias do que Deus fez para Israel, você começa a crer, nosso Deus é um Deus do de repente. Ele abriu o Mar Vermelho de repente. Ele fez as muralhas de Jericó caírem de repente. Um texto muito interessante é 2 Crônicas 29, 36. Você não precisa abrir, mas depois você lê. Mas isso aqui é a restauração do templo. E na restauração do templo com Ezequias, ele faz uma oração e pede, Deus, restaure o templo de repente ou rapidamente. Uma versão traz imediatamente.
Então existia no conceito da sua mente esse de repente de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento, Atos 2, versículo 2, você conhece isso. O vento impetuoso veio de repente. Pentecostes acontece de repente. Vamos para Atos 9. A conversão de Saulo, ele cai do cavalo não aos poucos. Pum, de repente, ele escuta uma voz. Naquele dia, de repente, ele se converte. O maior perseguidor se torna então o maior apóstolo. Faz sentido. O que está acontecendo é que Deus se move de repente. Só que ao mesmo tempo que eu posso ficar aqui citando diversos acontecimentos bíblicos do de repente de Deus, nós também sabemos que existem certos avanços e romperes na palavra que não são de repente, são de processos. E quando eu começo a ver momentos na minha vida onde eu vejo os de repente de Deus, eu já começo a ficar um pouco ressabiado, porque eu entendo que tem certos processos de Deus que virão também. Porque Deus vai trabalhar com os dois. Faz sentido? Então hoje eu quero falar um pouco sobre por que você deve lutar pelas promessas de Deus. Porque muitas vezes a gente recebe as promessas de Deus e nós pensamos que só porque eu recebi uma palavra profética, de repente vai acontecer tudo. Pelo contrário, se você estiver anotando, eu vou falar sobre como é que você consegue lutar, não só pelas suas promessas, mas pelas suas palavras proféticas. Eu já estive em algumas reuniões, aonde, e você já esteve talvez numas dessas, aonde o profeta ou a profetisa, seja quem for que está ministrando a palavra, é tomado pela unção, aponta para alguém e fala assim: você, eu tenho uma palavra de Deus para você, fica de pé. E daí a pessoa fica de pé e você fica pensando: por que não me chamou? Alguém já esteve lá? Justo ele, nunca sou eu, sempre eu, o outro, nunca sou eu. E daí a pessoa começa a receber umas palavras maravilhosas: Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso. E você fica falando assim: por que sempre para os outros, para mim nunca? Eu aprendi uma coisa, pela experiência, não que eu sou super experiente, mas eu sou rato de igreja, você acaba vendo tudo. Cara, eu comecei a ver, quando o cara começa a receber umas palavras assim tão incríveis, maravilhosas, eu começo a ficar com medo, com dó dele. Falei: coitado, o cara não tem a mínima noção do que ele vai ter que fazer para chegar lá. Meu Deus, você vai ser levantado como José. Eu falei: o cara esqueceu que José foi parar na cadeia. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor está te levantando como Daniel lá na Babilônia. Daniel passou um tempo na cova. E você começa a pensar que, sabe, a mente pentecostal carismática avivada, ela tende a escutar uma promessa, uma profecia e pensar: vai ser um de repente. Eu queria que hoje você abrisse comigo num texto muito forte, que é Êxodo 23. Talvez você já leu esse texto diversas vezes, e eu queria trazer a tua atenção alguns detalhes de Êxodo 23, versículo 28. Êxodo 23, versículo 28. Isso aqui é o Senhor falando para o povo de Israel a maneira como Ele dará a Israel a terra prometida. Então tem a ver com eles receberem ou possuírem uma promessa, vulgo terra prometida. E aqui Israel está recebendo aqui uma descrição de como isso vai acontecer. E Deus diz no versículo 28: eu causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Eu queria que você parasse por aí. Isso aqui é muito claro que Deus está falando: olha, eu vou adiante de você. Isso aqui é na minha agenda. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, Emaús, é que Deus tem uma agenda para Emaús que nasceu antes do desejo de você querer algo pela Emaús. Para pensar nisso. Eu tenho meditado sobre isso. Deus quer que eu cumpra o propósito que Ele pôs dentro de mim. Quantos aqui querem cumprir a vontade de Deus na tua vida? Levanta a mão e fala assim: Deus, eu quero cumprir a tua vontade na minha vida, eu quero cumprir o propósito profético que eu fui desenhado para cumprir. Você tem esse desejo no teu coração? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer mais do que você cumprir o propósito que Ele pôs dentro de você. Faz sentido? Era isso que Deus estava querendo passar para Israel. Falou assim: olha, eu vou adiante, eu vou te levar para a tua promessa, eu vou adiante, eu vou causando pânico entre os heveus, os cananeus e hititas. Versículo 9: não os expulsarei num só ano. Agora a gente não está falando de repente, agora nós estamos falando de processo. Faz sentido? Que bom, Deus, que o Senhor vai adiante. Que bom, Deus, que o Senhor vai à luta por nós. Que bom, Deus, que a batalha não é minha. E Deus fala: é verdade, a batalha é minha, não é tua, mas vai ser do meu
ritmo. Não vai ser tudo num só ano. Eu não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você considera um impedimento, na verdade é a proteção de Deus? Ele está falando assim, olha, eu não vou permitir um vácuo para que você não venha ser ameaçado pelas feras do campo, pelos animais selvagens. Versículo 30, eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos. Fala comigo, maturidade. Sabe, o Senhor está esperando frutificação. É isso que ele está falando assim, ó, quando Israel frutificar, aí eu expulso mais um inimigo para vocês ocuparem. Por quê? O que Deus está querendo fazer com Emaús é um crescimento sustentável. Presta atenção no que eu estou te falando. Hoje é importante que nós venhamos entender, Deus, a tua vontade é que eu venha frutificar. Essa é a vontade de Deus para Emaús. A vontade de Deus para Emaús é que Emaús venha multiplicar, mas da maneira que Ele quer que venha a ser multiplicado. O que eu vejo muitas vezes é que nossa ânsia de querer ver as coisas acontecerem, sem perceber, muitas vezes é sem maldade, a gente acaba indo por artifícios. Não era isso que Abraão fez quando ele enxerga que a sua esposa não consegue ter filho, ele pensa, então quem sabe eu vou fazer meu jeito. E o Senhor está querendo falar para Emaús, eu vou fazer do meu jeito. O crescimento virá de dentro para fora. O que é sustentabilidade? É quando você tem mais oferta do que demanda. Seria horrível você ter muita demanda. Nós queremos palavra, nós queremos a presença, nós queremos a unção, nós queremos a unção que quebra o jugo. E você fala assim, Deus, gente, calma aí, eu sei que a igreja está cheia, só que a gente não tem unção suficiente para todo mundo, então faz uma fila aí, pega uma senha, espera um pouco a tua hora chegar. Mas quando você faz de dentro para fora, onde nós temos unção e temos de sobra, e por conta da unção existe atração das pessoas. Faz sentido o que eu estou falando? E quando você faz esse crescimento de dentro para fora, o Senhor está falando assim, o crescimento sustentável não permite vácuo. É isso que ele está dizendo. Ele falou assim, olha, eu vou expulsá-los, mas eu não vou expulsá-los de repente. Por mais que eu seja um Deus de repente, nesse processo da terra prometida, eu vou aos poucos com você. Eu quero que você venha crescer, eu quero que você venha frutificar, eu quero que você venha de dentro para fora amadurecer. E ao amadurecer, você vai começar a ficar muito grande para o território que você ocupa nesse presente. E daí Deus diz, fala assim, eu vou à frente, eu falo, agora é a hora de eu expulsar os heveus. Daí os heveus são expulsos pelo pânico que Deus traz, pum, Israel já preenche, sem permitir vácuo. Faz sentido? E daí você cresce mais, e você amadurece mais, e existe um crescimento de dentro para fora. E daí Deus fala, olha, já está pequeno agora, então a gente vai ter que tirar agora os hititas. Ele tira os hititas, pum, Israel já o preenche. Faz sentido o que eu estou falando? Qual que é a tendência carnal? Arranca tudo, deixa o campo aberto. E Deus fala assim, isso aí é perigoso para você. Por isso que eu vou segurar. E na nossa mente a gente pensa, Deus, porque o Senhor falou que o Senhor nos daria essa terra, o Senhor já prometeu, por que eu não estou vendo isso acontecer? Fala comigo, processos. Sabe, o primeiro ponto aqui é que nós precisamos entender que muitas vezes a visão não é um evento, é um processo. Se você estiver anotando, esse é o primeiro foco aqui, porque quando Israel recebe a mensagem ou a notícia que eles receberiam então uma terra prometida, eu queria que você abrisse comigo aí em Números capítulo 13, versículo 1. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus está falando. Isso aqui é Deus falando para o povo de Israel acerca da terra prometida. Ele diz aqui, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que o quê? Que eu dou aos israelitas. Deus já falou assim, eu já te dei essa terra. Essa terra é tua, eu estou só te levando por uma missão de reconhecimento. Envie um líder de cada uma das tribos dos seus antepassados. E assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas, eram líderes das tribos. Então, o texto aqui, olha só o versículo 2 novamente. É claro, a terra que eu dou aos
israelitas. Sabe qual que era a função dos espias nessa missão? Não era para ver se a conquista seria possível. Essa não era o propósito da missão. O propósito da missão é ver como seria a estratégia da conquista. Faz sentido o que eu estou falando? Muitas vezes você está preso numa mentalidade condicional. Se Deus quiser, Ele vai frutificar. Se Deus quiser, Ele vai nos abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, saia desse lugar aqui. Isso aqui é a terra que Deus já te deu. Não quer dizer que você não tem trabalho. Não quer dizer que você não vai ter processo. Não quer dizer que você não vai ter missão de reconhecimento. Só que sai do campo do condicional e entra para o campo do discernimento estratégico. Como que eu vou conquistar aquilo que Deus me deu? Envolve trabalho, envolve jejum, envolve oração. Mas ele está dizendo, eu já te dei a terra. Mas se o Senhor já me deu a terra, e o Senhor está me mandando lá nessa terra, para ter uma missão de reconhecimento, para ver como que é. A mente carnal, ela tende a ir para o condicional. Se acontecer isso que Deus falou, se a palavra for verdade, se realmente aquilo que eu escutei foi a voz de Deus, sai desse campo e vem para esse campo do Deus, como eu vou cumprir isso que o Senhor já falou que eu vou fazer? Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui eles estão saindo do condicional, eles estão indo agora para o discernimento, porque isso aqui era uma missão de reconhecimento da promessa. Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele está esperando com que a promessa venha tomar forma no nosso espírito. Faz sentido? Às vezes você recebe presentes, você quer dar presentes que as pessoas, você está pronto para dar, mas o recipiente não está pronto para receber. Eu fico pensando como um pai de filhos pequenos, eu tenho tanta coisa no meu coração que eu falo, um dia eu quero dar isso para o meu filho, um dia eu quero dar isso para a minha filha, mas eu entendo, eu olho para eles e falo assim, eles não têm maturidade para receber esses presentes hoje, então eu tenho que dar tempo, eu tenho que permitir um processo para que eles venham estar maduros para receberem a promessa. Faz sentido? E Deus está falando assim, olha, eu preciso que você vá lá e que você venha reconhecer a terra prometida, porque ao reconhecer a terra prometida, algo começa a ser gerado no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus espera de mim e de você mordomia responsável. Ele não vai te dar vidas se você não gerou o encargo por almas dentro de você. Ele não vai te dar uma influência sobre uma cidade se você não chorou sobre aquela cidade. Você tem que olhar para Goiânia, você tem que olhar para Goiânia e começar a enxergar Goiânia como reflexo do céu na terra. Você tem que chorar por aquilo. Aquele negócio tem que tomar forma em você. Se não toma forma em você, a igreja Emaús, aquilo que Deus quer fazer nessa igreja e através dessa igreja, se você, as pessoas oram, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Deixa o princípio de família tomar forma em você. Você começa a ler a palavra, o que a palavra fala sobre o casamento, o que a palavra fala sobre o que é ser família. Ora sobre aquilo aí, deixa aquele negócio tomar forma. E muitas vezes Deus vai te levar para uma missão de reconhecimento. Vai lá, reconhece. Está reconhecendo isso que você está vendo? Não foi o que você escutou? É isso mesmo, Deus, é isso mesmo. Aquilo começa a tomar forma, começa a tomar ele começa a ser gerado no teu espírito. Versículo 18 do mesmo capítulo, Números 13, versículo 18. Olha só o que ele diz aqui. Ele fala, vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se não são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Sabe, às vezes você vai, eu não sei se você já teve essas crises que eu já tive, eu tenho diversas crises, sendo bem sincero. Eu lembro de uma crise que eu tive, quando o Senhor me levou para enxergar algo que eu não poderia ter, mas Ele falou que era meu. Você já teve esse momento na tua vida? Deixa eu te levar para um lugar, eu vou te mostrar algo que é teu, que você não tem condição nenhuma de ter. O que quer dizer isso? O Senhor está querendo brincar com as minhas emoções? Às vezes a gente até pensa que é algo assim. Só que sabe, o apóstolo Paulo fala algo lá em Colossenses 3, abre comigo aqui, Colossenses 3, versículo 1, ele diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, quem aqui já ressuscitou com Jesus? Levanta a mão. Então, olha só a incumbência que uma vez que você tem Jesus no teu coração, qual é a tua incumbência? Ele diz aqui,
Ele diz: mantenham os olhos fixos nas realidades dos altos. Por que ele fala isso? Porque não será tendência mesmo você nascendo de novo. É isso que ele falou. Se você não se disciplinar a olhar, você tem que falar para o teu olho: olha celestialmente. Você vai ter que falar para a tua visão. Você vai ver, enxergar espiritualmente. Ah, mas eu já sou nascido de novo. É justamente por isso que ele está dizendo: se você ressuscitou com Cristo, mantenham fixos os seus olhos na realidade do alto. O que significa que a nossa tendência, por mais que você seja nascido de novo, você vive nessa terra, e nessa terra aqui, essa terra é falida, e você vai ter a tentação e a tendência de tirar os seus olhos daquilo que está do alto e botar aqui na terra, e você vai começar a falar assim: mas se de fato o Senhor vai nos dar essa terra como terra prometida, esse povo é muito grande. Eu sei que essa terra é boa demais, ela é fértil, não é isso que o texto fala? Perceba se existem muitas pessoas, poucas pessoas. Perceba se a terra é fértil, se a terra não é fértil. Ele começa a trazer, você tem que perceber se os muros são fortes ou se são frágeis. Deus, mas por que eu tenho que analisar algo? E quanto mais eu analiso, mais eu vejo que é impossível. Porém, quanto mais eu analiso, mais eu escuto que é meu. Você já teve essa crise? Quando você começa a olhar e fala assim: Deus, essas palavras proféticas, essas promessas que o Senhor tem para a nossa igreja, essas promessas que o Senhor tem para a minha família, essas promessas que o Senhor tem sobre o Brasil, quanto mais você escuta as promessas. Eu entendo uma outra mini crise, um mês atrás, quando a Cindy Jacobs veio para a Dunamis Conference, e daí ela me puxa de canto, ela começa a profetizar as mesmas coisas que aqueles outros profetas já profetizaram. Eu falei: Cindy, mas você não tem, a senhora tem que entender que hoje o Brasil está numa situação muito complicada, e ela continua: a palavra de Deus é essa. Ai, meu Deus, que crise é essa? Eu lembro quando a gente estava no processo aqui, 2014, nós estávamos num processo de procura do que seria a fazenda do Dunamis. E alguns de vocês podem até escutar, eu escrevo essa história com detalhes no meu livro, mas eu conto essa história em diversos lugares. Então, mas para você que nunca escutou, deixa eu dar aqui a versão bem curta. Basicamente, eu estava em oração antes. Eu estava numa motinha, numa Vespinha com a minha esposa, dando um rolê, e eu parei no farol e eu escutei a voz audível interna de Deus. É a única maneira que eu consigo descrever, porque era uma voz, eu escutei a voz assim: eu vou te dar uma fazenda, será chamada Dunamis Farm, o lar da Universidade Dunamis. Eu comecei a tremer na motinha lá, naquela Vespinha, comecei a chorar, estava orando em línguas, mal e mal consegui chegar onde eu estava hospedado. Enfim, começou um processo nas nossas vidas, eu e Júlia. E nesse processo a gente começou a buscar essa tal da fazenda que Deus iria nos dar. Um pastor que não sabia de nada tirou uma foto do lado de um caminhão lá em São Francisco, na Califórnia, com o nome no caminhão: Hayashi e Filhos, uma fazenda para você. Mas que coisa mais aleatória. Hayashi e Filhos, uma fazenda para você. Isso aqui é a lateral de um caminhão em São Francisco, na Califórnia. O cara falou assim: eu vi essa foto, o Espírito Santo falou para mim: tira essa foto e manda para aquele pastor brasileiro que você conheceu lá, que é japonês. Mandou para mim no e-mail. Ele mandou para mim no e-mail 3 semanas depois de eu ter tido aquela experiência na Vespinha. Daí eu falei: Deus já me deu essa fazenda. Eu não sei aonde, mas Deus já me deu a fazenda. Comecei a orar. Toda vez que eu começava a orar, eu tinha uma imaginação. Feche seus olhos, rapidinho. Feche seus olhos, escuta a minha voz. Eu quero que você enxergue a sala da tua casa. Está enxergando a sala da tua casa? Agora enxergue um elefante rosa naquela sala. Está enxergando? Pode abrir seus olhos. O que você acabou de ter foi uma visão. Uma visão interna. Você pode pensar: Théo, mas você faz isso, você lidera aquilo, você lidera... Eu estou liderando algumas coisas hoje, pela graça de Deus. Eu diria que 90% dessas coisas surgiu na minha vida da maneira que você viu esse elefante rosa. No processo de oração. E como que eu começo a discernir se é algo que veio fabricado pelo meu raciocínio, ou no processo de oração parece que veio como se fosse um flash? E eu tive um flash de um prédio, e eu via as vigas, eu via os tijolos, eu via as vigas de madeira, e saiu. Eu falei: quando a gente encontrar aquela fazenda, eu vou reconhecer a fazenda mais ou menos com esse tipo de arquitetura.
E daí o Senhor falou comigo, porque eu achava que era uma coisa tão... eu vou encontrar essa tal fazenda quando eu tiver com 60 e poucos anos. E daí eu estava um dia 8 de abril de 2015. Eu estava, de 2014, eu estava acordando, e quando eu acordei eu escutei a voz de Deus, só que de uma maneira muito enfática, me exortando. E a voz de Deus falava assim: vá e pega a tua fazenda. Porque a gente tem a tendência de pensar, ou vai ser de repente, ou esse processo vai vir quando eu tiver com os 80 anos de idade. E daí eu entro no meu comodismo, no meu piloto automático, eu fico complacente, apático. Faz sentido o que eu estou falando? Eu recebi um chacoalhão do Espírito Santo: vai lá e pega a tua fazenda. E eu tive o temor de Deus pensando: se eu não fizer isso, o Senhor vai passar essa missão para uma outra pessoa. Não, é minha missão. Daí eu liguei para o financeiro do Dunamis e falei assim: liga lá para uma imobiliária e pergunta quais fazendas eles têm nessa região do estado de São Paulo. Porque eu tinha orado e o Senhor falou para mim, na minha imaginação, registro. Era a região lá do estado de São Paulo. E quando eu fui lá no Google, comecei a ver que registro era um centro de imigração japonesa. E o Senhor falou comigo: você tem herança espiritual nesse lugar. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava falando. Tipo, meus avós vieram como missionários do Japão para o Brasil. Mas enfim, eu falei: que bonitinho. Então vamos lá. É lá em registro. Eu falei: procura uma fazenda lá. Naquele dia eles separaram para nós 6 fazendas. Nós fomos para todas as fazendas. E o corretor perguntou para mim: que tipo de fazenda você precisa? Eu sou de São Paulo, eu nasci e cresci na selva de concreto. Eu não tenho noção de fazenda. Vocês por aqui talvez tenham um pouco mais do que eu. Eu não tenho noção nenhuma do que é uma boa fazenda. Eu falei assim: uma boa fazenda seria uma que não alague, porque lá em São Paulo, quando chove muito, alaga. Então isso não é bom. Ele falou: tá bom, então você não quer que alague. Qual que é o tamanho? Eu falei: qual que é o mínimo para ser considerado uma fazenda no estado de São Paulo? 25 alqueires paulistas. Então é isso que eu preciso, 25 alqueires, só para eu ser obediente, porque por mim pode ser uma coisa menor. 25 alqueires, então bom. Então você quer 25 alqueires, você quer um lugar que não alague. E outra coisa, me falaram que é melhor que seja plano do que seja íngreme, porque você gasta menos dinheiro construindo. É uma boa. Então plano, não alaga, 25 alqueires, é isso que eu preciso. Eu tenho 6 aqui separados para vocês virem dar uma olhada. Tá bom. Eu desci lá junto com o Gustavo, que era o financeiro do Dunamis. A gente foi dar uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sabia se a fazenda era boa ou ruim, eu não tinha noção. Então eu falava para o Gustavo: pega o corretor, leva ele lá longe, eu vou no meio da plantação, eu vou orar, daqui a pouco eu volto com a resposta. E eu ia no meio da plantação e ficava lá. Eu ficava lá uns 5, 10 minutos, daí eu parava e fazia a pergunta: tenho paz ou não tenho paz? Não tenho paz. Cara, eu não gostei dessa fazenda, vamos ver a outra. Por que você não gostou? Não gostei. Mas por que você não gostou? Cara, eu quero ver a outra. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes isso. Eu ia para o meio da plantação, mas não fazia de brincadeira. Era o único recurso que eu tinha. Eu era totalmente sincero perante Deus. Eu orava: tenho paz, não tenho paz? E ia. Daí chegou no final do dia, ele falou assim: eu te mostrei 6 fazendas. Você não gostou de nenhuma. Eu perdi meu dia inteiro com vocês, rodando para lá e para cá, aqui no meio dessa roça. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui no meio, aqui, longe, e o nosso carro estava no escritório do corretor lá na cidade. Falou assim: estou perto aqui de um amigo meu que é gerente de uma fazenda. Eu vou pelo menos passar aqui, aproveitar, falar um oi, tomar um café com ele, depois a gente vai. Eu falei: não, tudo bem. Eu estava no banco de trás. Ele entra nessa fazenda, e quando ele entra naquela fazenda, eu bato o olho num edifício, e naquele edifício me veio a memória daquilo que eu vi, que nem aquele flash na minha oração. Eu falei assim para ele: ô Coelho, o nome dele era Coelho. Ô Coelho, me fala um pouquinho sobre essa fazenda. Ele fez assim, ó. Ele olhou para trás e falou assim: Theo, essa fazenda é muita areia para o teu caminhãozinho. Eu fiquei bravo. Falei: o que você está falando? Não quero te ofender não. Você não pediu 25 alqueires? Falei: sim, isso aqui tem 260 alqueires. É só por isso, é 10 vezes mais do que você está pedindo. Isso aqui era a segunda maior fazenda de chá do Brasil. Falei: mas me fala mais. Um suíço veio aqui, casou com uma brasileira, eles construíram esse negócio aqui, eles tinham um império de chá e de café. Ele começou a escutar. Eu falei: tá bom, me conta mais. Aqui temos 54 casas aqui. Tem um rio que corta no meio desse negócio aqui. Tem um lugar onde ele pousava o avião dele aqui, porque ele tinha fazendo no Oeste Paulista, tinha aqui também no Leste Paulista. Fiquei escutando aquilo lá que ele estava falando. Tá, você quer dar uma olhada? Eu falei: quero. Por sinal, está à venda, tá?
Ah, tá bom. Daí ele me leva para a fábrica de chá, e eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu vou atrás de um pilar, e eu falei para o Gus, Gustavo, leva eles lá longe, lá, eu vou orar. Fui atrás do pilar da fábrica de chá, e fiquei lá. Só que daí quando eu comecei, eu não precisava nem começar a orar, eu já comecei a chorar com a presença de Deus. Só que eu comecei a chorar, depois comecei a ficar com raiva. Falei, Deus, pô Deus, como que o Senhor me mostra uma coisa dessa? Mas o negócio é tão impossível. É tão impossível. Você já ficou nessa crise? Como é que o Senhor me mostra uma coisa tão incrível, tão promessa para mim, mas é tão longe, é tão impossível? Só que tinha algo que estava sendo gerado naquela missão de reconhecimento. O que estava acontecendo naquela fazenda, naquele momento, naquele dia, era uma missão de reconhecimento. Porque muitas vezes o Senhor vai ter que mostrar para você, às vezes te leva no lugar para começar a gerar alguma coisa dentro de você. Porque vai ter alguns obstáculos no teu processo. Fala comigo, processos. Tem alguns obstáculos no teu processo que, se não for a ira santa, você não vai sobrepujá-la. Faz sentido? Tem certas iniquidades na nossa cultura brasileira, a não ser que nós venhamos ter uma ira santa. Eu rejeito isso da minha família. Chega. Você já teve isso? Uma quebra de uma maldição hereditária? Chega de divórcio. Não! Você não vai entrar e falar assim, se for da vontade de Deus, a gente não vai ter divórcio. Vamos casar? Não vai dar certo. Faz sentido o que eu estou falando? Tem certas coisas vai ter que ser gerado com uma indignação divina. É como algo que assim, uma ira santa de Deus que é gerado em teu coração, assim como os profetas tinham, quando o povo de Israel estava desviado, e eles vinham com as palavras de juízo, e tem momentos para isso. Só que você vai ter aquilo gerado dentro de você quando você é exposto às condições para aquilo ser gerado dentro do teu coração. E muitas vezes essas condições é você estar naquele lugar onde existe então, sabe, o reconhecimento. Quando você olha e fala assim, Deus, como é que o Senhor tem essas promessas tão incríveis e ao mesmo tempo tão longe? E uma das coisas que eu vejo é que quando eu tenho a mistura, eu tenho assim essas maneiras de explicar as coisas, porque eu falo bastante com jovens vêm cheio de perguntas, mas como que eu sei que é a vontade de Deus? Mas como que eu sei que isso aqui é de Deus? Como que eu sei que esse sonho não é da minha cabeça, é de Deus? Eu falo assim, quando você tem uma mistura, que era justamente o que eu tinha no meu coração, eu estava atrás daquele pilar, chorando, orando em línguas, estava acabado, estava feliz, eu estava bravo, e daí eu falei, Deus, eu tenho uma mistura de empolgação e uma mistura de medo. Deus falou assim, essa é a nossa jornada de fé que nós vamos traçar agora juntos. Faz sentido? Você tem aquela mistura de, estou morrendo de medo, mas... Sabe o que eu estou falando? Quando você tem aquela mistura, e eu falei assim, Deus, e o Senhor falou assim, nós vamos começar um processo. E quando você começa um processo com o Senhor, você começa a entender que muitas vezes esse evento, o evento ele não é só esse momento de recebimento da promessa. A promessa ela tem fases que ela vai crescendo dentro do teu coração. Quantos querem estar abertos para esse processo de Deus? Repita comigo aqui. Fala assim, eu me abro para o processo daquilo que o Senhor está me mostrando. Amém? Então por que você tem que lutar pelas promessas? Você tem que lutar pelas promessas porque muitas vezes a promessa ela não é só um de repente. É um processo que Ele está gerando em você. E eu tenho no meu espírito que Deus está gerando processos em nós hoje. Tem um processo que Deus está gerando coletivamente aqui. Corporativo, para a igreja Emaús. Mas tem diversos, centenas de processos que está sendo gerado individualmente. Processos de sonhos que o Senhor pôs no teu coração. Sobre a família que o Senhor já pôs dentro de você. Sobre o propósito, sobre a empresa que Deus pôs dentro de você, sobre a igreja que um dia você vai estar pastoreando, sobre o livro que um dia você vai escrever, sobre uma conquista que você sabe que Deus pôs dentro de você. Isso é um processo que o Senhor está gerando. E muitas vezes a gente não sabe lidar com as promessas. Em que gaveta que eu ponho essa promessa? Eu estou aqui dizendo para você que é a promessa de Deus. Essa é a terra que eu darei aos israelitas. Vá numa missão de reconhecimento. Porque eles precisavam passar por esse processo. Agora, uma outra razão pela qual nós precisamos lutar pelas promessas de Deus é porque as estruturas antigas não vão sustentar o novo
de Deus. Você pode ser rato de igreja que nem eu sou rato de igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, e Goiânia é uma cidade muito crente, né? Não é verdade? Desde que eu me conheço por gente, tem alguma coisa acontecendo em Goiânia, em termos de evangelho. Sabe o que eu estou falando? O pastor Vinícius me contou hoje no almoço que o Davi veio aqui e trouxe uma aula da história da igreja em Goiânia. E desde pequeno, lá em São Paulo, nós éramos impactados por aquilo que Deus fazia já em Goiânia. Estou falando da década de 80 já. E nós escutávamos daquilo que Deus fazia lá em Goiânia. Na verdade, o pastor da minha mãe, que é o pastor lá da nossa casa, que foi a cobertura espiritual por muitos anos da Monte Sião, hoje Zion, ele era um missionário americano para Goiás, pastor Jack Schisler. E o pastor Jack Schisler, quando vinha para São Paulo, morava lá em casa, ficava 3 temporadas de 3, 4, 5 semanas lá em casa. E ele sempre fazia referência, mas em Goiânia Deus está fazendo isso, mas em Goiânia Deus está fazendo aquilo. Estou falando de 88, 89, de 86. Alguém pegou essa época? Levanta a mão. Sabe o que eu estou falando? Aqui, ó, tem alguns que sabem o que eu estou falando. O pessoal fala, pô, agora eu falei que eu sou velho. Não, você é experiente, cheio de sabedoria. E nós precisamos, todas as gerações aqui na Emaús. Amém? Aqui não é uma igreja de jovens, aqui é uma igreja de gerações. Faz sentido o que eu estou falando? Existe saúde nas gerações. Eu estou falando isso porque, por mais que você fale assim, eu já participei daqueles moveres, e depois eu já nasci na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o novo de Deus não cabe no odre antigo. Você acredita nisso? Você tem que acreditar nisso. Marcos 2, capítulo 21, abre aí comigo. Isso aqui você já escutou, mas a gente precisa ler e ser lembrado disso. Diz assim, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Presta atenção no 22. Ninguém põe vinho novo, fala comigo, vinho novo. Deus quer derramar vinho novo nesse lugar. O som que vai sair desse lugar vai ser um vinho novo. As revelações que vão sair desse lugar, vinho novo. Os métodos de discipulado a partir desse lugar serão vinhos novos que o Senhor vai derramar sobre essa igreja, amém? Sobre essa cidade, essa região. Ele diz aqui, ninguém põe vinho novo em odres velhos, estruturas antigas. Ele diz assim, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que passou foi uma bênção. Quem pode concordar? Deus fez grandes moveres no passado, não só Goiânia, no Brasil, uma bênção. E por mais que seja uma bênção, Deus está falando, eu quero derramar uma nova bênção, só que a estrutura que conteve a bênção anterior não vai conseguir conter a bênção que está por vir. Faz sentido? Mas sabe o que o inimigo quer? O inimigo não quer só que você não tenha a bênção que está por vir, o inimigo quer destruir memoriais. Deixa eu repetir uma coisa, é importante como evangélicos, eu falava hoje também com o pastor Vinícius na mesa do almoço, falando um pouco sobre a igreja americana e a igreja britânica, que por mais que eles não estão passando hoje os seus melhores momentos, o Espírito Santo de Deus está se movendo no Brasil de uma maneira que eu creio que é de uma maneira totalmente única, quando se diz respeito às nações do globo terrestre, no mundo não perseguido pelo Evangelho. E quando eu escuto os testemunhos do que Deus está fazendo na nossa nação, eu vejo Deus está fazendo uma coisa muito especial. Só que por que as igrejas, independentes se são brasileiras ou das nações, estão sempre olhando para os americanos e os britânicos como um ponto de referência? Para onde é que nós precisamos continuar construindo? E eu falo, tem certas coisas que tem a ver com memoriais. Faz sentido? Nós estamos com o evangelho pentecostal chegando ao Brasil em mais ou menos 100 e poucos anos, 110, 120 anos que o pentecostalismo chegou ao Brasil. Você tem a igreja presbiteriana chegando ao Brasil em 1858, depois a igreja batista 2 anos depois a metodista 1 ano depois. Então você tem denominações históricas vindo entre 1850 e 1860. Então quer dizer, nós temos hoje, eu diria, um evangelho no Brasil, protestantismo no Brasil, 150 anos, 160 anos. Somos novos, faz sentido o que eu estou falando?
Nós, como geração evangélica, nós precisamos começar a entender o valor de memoriais. É isso que Deus falava para Josué: levanta memoriais, porque os filhos dos seus filhos vão passar aqui e vão lembrar dos meus grandes feitos. Faz sentido? Quando nós somos bons mordomos dos moveres de Deus, vai ser refletido nos memoriais. O que o inimigo quer? O inimigo não quer apenas que você não venha receber o novo de Deus. O inimigo quer que as futuras gerações não venham ter rastro histórico do mover de Deus. Então o que ele faz? Vai lá e põe o vinho novo em odre velho. Porque ele não está só preocupado com conter o vinho novo, ele também está preocupado em desfazer o odre velho. Olha só o que o texto diz. Ele está falando assim: se você põe vinho novo em odres velhos, o vinho novo rompe os odres, perde-se o vinho, entorna-se os vinhos e os odres estragam. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É que é falta de sabedoria você desejar o vinho novo, o novo mover na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu favor com Deus, a sua influência com as pessoas ao teu redor, sem você buscar, presta atenção, sem você buscar, sem nós buscarmos na mesma intensidade que nós queremos o vinho novo, nós precisamos buscar na mesma intensidade o odre da nova identidade, o odre da integridade, o odre do caráter de Cristo. Faz sentido o que eu estou falando? O odre de visão apostólica para saber o que fazer com a graça que Ele está derramando sobre nós. Faz sentido? Porque se você não busca essas estruturas, Ele vai falar assim: eu vou derramar. Sabe, para pensar, o vinho novo está chegando. Se você não faz a lição de casa para construir as estruturas atuais para o vinho novo, a tendência é você pega esse velho mesmo aqui. Faz sentido? E você começa a ver a quebra das gerações. É por isso que nos últimos dias o Senhor vai trazer o Espírito de Deus, trazendo o coração dos pais se voltando para os filhos, o coração dos filhos se voltando para os pais, porque aí você começa a ter o memorial do odre, do mover antigo, honrando o novo que está por vir. E é isso que o Senhor vai fazer a partir desse lugar. O Senhor está trazendo para nós hoje uma revelação da necessidade. Vamos construir estruturas novas para aquilo que é o novo de Deus. Nós desejamos o novo de Deus, mas nós precisamos renunciar à antiga maneira de pensar. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos abraçar ao novo odre que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mentira que a gente é ensinado de uma maneira bem sutil, que é melhor ter a recompensa sem sacrifício. E o Senhor vai falar assim: não, eu quero que você faça o trabalho de renovar a mente. Vocês estão vindo para um lugar novo, 2 anos e meio, é uma coisa muito recente. Vamos começar a falar assim: Deus, qual que é o novo que o Senhor quer fazer aqui? Nós queremos, a gente tem que voltar para ler, tem que voltar para estudar, tem que voltar para jejuar, tem que voltar para orar, tem que voltar, então vamos fazer tudo de novo. Não vamos vir com uma atitude: mas eu já fiz parte daquele mover, sabe quem que era o meu avô? Sabe quem que era meu pai? Faz isso que eu estou falando. Eu lembro quando eu vim para o Brasil, 2008, depois de 11 anos fora do Brasil, o Senhor me chamou de volta para começar o Dunamis. Quando eu cheguei no Dunamis, o Brasil, com a ideia, a visão do Dunamis, eu todo ingênuo, todo puro de coração, fui lá para minha tia Neuza Tioca e falei: tia, minha mãe me mandou aqui para te falar que eu tenho que ter a tua bênção para começar esse negócio aqui. Daí ela falou: qual que é o teu plano? Meu plano é começar um negócio chamado Dunamis. Eu falei assim: o que é esse Dunamis? Eu falei assim: eu tenho um plano aqui. Daí eu puxei o plano que tinha a teologia, a doutrina do Dunamis, tinha o modus operandi do Dunamis, tinha tudo o que a gente queria fazer. Ela ficou olhando. Ela fechou e falou assim: isso aqui vai dar certo. Eu vou te dar aqui uma lista dos apóstolos, você tem que pedir a bênção aqui em São Paulo, e eles vão te abençoar, isso aqui vai dar certo. E deixa eu te dizer uma coisa, ela profetizou na minha vida aquele dia, lá no gabinete dela, ela falou assim: isso aqui vai dar tão certo que você vai começar a ver os milagres acontecendo dentro da USP, você vai ver os milagres acontecendo dentro do Mackenzie, o sobrenatural de Deus vai começar a fluir, e daí quando você começar a ver um avivamento surgindo a partir dos universitários, ela falou assim: não se esqueça que eu e a Valnice rodamos o Brasil inteiro abrindo os céus para a tua geração. Falei: sim senhora. Peguei e fui. Eu gostaria que todos os outros apóstolos com quem eu mostrei esse plano tivessem a reação que minha tia teve, mas não. Vou falar: quando eu era jovem eu tive um avivamento já.
Quantas vezes eu escutei isso? Ah, mas quando você é jovem, né, você é idealizador. Deixa eu dizer uma coisa, não fique preso nos odres antigos e não venha buscar o vinho novo ainda preso com uma mentalidade antiga. Porque você pode ter o teu espírito ansiando o vinho novo, mas a tua mente ainda presa no odre antigo. Fala para quem está do teu lado, faça a tua lição de casa. O Espírito Santo está falando com você hoje. Número 3, você está pronto para isso? Por que você precisa lutar pelas suas promessas? Porque a guerra é certa. Eu sei, não é uma boa notícia, mas na verdade a guerra é certa, mas os recursos, eles já estão reservados a nós. Já nos foram dados recursos. A guerra é certa, porque tudo que é bom vale a pena lutar por aquilo. Você acredita nisso? Então a nossa vitória de proteção, ou melhor, a nossa vitória, a nossa proteção, a nossa saúde, a nossa plenitude, tudo isso, as nossas orações respondidas, isso aí que é a nossa terra prometida. O que seria a minha terra prometida? A terra prometida é quando eu chegar no céu. Não, porque no céu você não tem inimigo para expulsar. Terra prometida é para ser vivida aqui. Faz sentido? Terra prometida é o quê? É uma vida abundante aqui, é uma vida cristã vitoriosa aqui, não no céu. É que nem eu falo para as pessoas, no céu você não precisa de fé. Fé para curar os enfermos, não vai ter enfermo lá. Quando chegar no céu, daí eu vou ter muita unção e ousadia para evangelizar. Todo mundo lá já foi evangelizado. Não é verdade? O Senhor está querendo te dar fé, ousadia, graça, unção. Não é para o céu, é aqui. A tua terra prometida é aqui. A terra prometida não é lá porque lá não existe heveus, não existe hititas, não existe filisteu, não existe cananitas, moabitas. Quem pode dizer amém para isso? Então, porém, nós precisamos lutar para possuir. Agora, se eu pergunto para você, qual que é o texto que é o clássico da batalha espiritual, ou de como guerrear espiritualmente na Bíblia? Você vai falar Efésios 6, não é verdade? Abre aí comigo, Efésios 6, versículo 14. Diz aqui: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Presta atenção no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para pensar que todos esses itens de armadura, todos são com uma natureza de defesa. Escudo, couraça, cinge os lombos, calçados, capacete. O único que tem uma natureza ofensiva está no versículo 17, que diz aqui: tomai o capacete da salvação, e aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você vai vencer e ver as promessas se cumprindo na tua vida? Você precisa da palavra de Deus. É a única maneira de você atacar. Você vai precisar da palavra de Deus. Como que eu vou ter essa palavra de Deus? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Você precisa começar a fazer certas declarações, porque os gigantes de pessimismo, os gigantes de vergonha, de decepção, os gigantes de ceticismo, os gigantes de raiz de amargura, os gigantes de falta de perdão, só vão ser derrubados com a espada do Espírito. Faz sentido? Então, mas na prática, como é que isso acontece? Deixa eu te falar como que eu faço. Fica de pé, eu vou falar para você como que eu faço. Fica de pé. Hoje é um pouco interativo, tudo bem, gente? Eu vou te levar hoje por 25 declarações ou 25 espadadas do Espírito, tudo bem? E você vai repetir comigo essas declarações do Espírito. Então agora pega a tua palavra, pega a tua espada, fecha seus olhos, escuta minha voz e faça isso não como rito, faça isso com fé. Diga assim comigo: eu sou o sal da terra. Quando as pessoas falam, mas que tipo de impacto você está fazendo aqui? Eu sou o sal da terra. Você tem que declarar isso. Segunda declaração: eu sou a luz do mundo. Estou falando aqui de Mateus 5,14. Eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Essa que é a terceira declaração que você faz. Eu sou amado por Jesus. João 15, versículo 9. Eu sou amado pelo meu Pai. João 16, 27.
Eu tenho uma alegria que não pode ser tirada. João 16, 22. Todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Estou falando aqui de Atos 13, 38. Eu estou em paz com Deus. Romanos 5, 1. Eu não sou mais escravo do pecado. Romanos 6, 6. Não há mais condenação em mim. Romanos 8, 1. Eu sou filho de Deus. Romanos 8, 16. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Romanos 8, 28. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8, 38. Eu estou cheio da bondade e da sabedoria de Deus. Romanos 15, 14. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Eu sou uma nova criatura em Cristo. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Eu fui salvo pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8. Eu fui perdoado por Cristo. E por isso eu sei perdoar. Efésios 4, 32. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em mim vai ser fiel para completá-la. Filipenses 1, 6. A paz do Senhor guarda a minha mente e o meu coração. Filipenses 4, 7. Eu não terei falta de nada, pois o Senhor é o meu pastor. Salmos 23. Eu não sou ansioso, pois eu lancei sobre o Senhor todas as minhas necessidades. Nós declaramos aí 1 Pedro 5, 7. Deus não me deu um espírito de medo. Deus me deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1, 7. O Espírito Santo está sempre comigo. E Ele me capacita para a missão. Atos 1, 8. Eu não preciso ter medo, pois o Senhor nunca me deixará e nunca me abandonará. Deuteronômio 31, 6. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Pega essas declarações, escreva no post-it, põe para tudo quanto é canto na tua casa, dentro da geladeira, no teu espelho, no teu carro, na porta, na fechadura. Eu fiz isso por mais ou menos 4 meses, eu só declarava a palavra. E aquilo começou a fazer com que eu tivesse força para lutar pelas promessas. Eu estou quase terminando, mas eu tenho mais umas referências aqui. Vamos abrir comigo aqui, 1 Timóteo, você pode se assentar. Capítulo 1, versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé. 1 Timóteo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias. Fala comigo, palavras proféticas. Fala comigo, palavras de promessa. Ele diz assim, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. O que ele está dizendo? Você recebeu profecias, você já recebeu promessas. Existem palavras que já foram proferidas publicamente a seu respeito. O apóstolo Paulo fala, eu estava lá, eu lembro. Ele diz, eu vou te dar uma instrução acerca daquelas palavras. Para que, seguindo-as, então o Timóteo estava seguindo as profecias que ele já estava recebendo, as palavras de promessa que ele estava recebendo. Ao segui-las, você vem a combater o quê? O bom combate. O que quer dizer isso aqui? Que Timóteo é o nosso exemplo de alguém que acreditava agressivamente nas profecias. É isso que o Senhor está esperando de você, que você venha acreditar agressivamente nas suas profecias. Tem alguns de vocês, alguns de nós, que temos que voltar para casa hoje, entre naquela gaveta, puxa aquele caderno, daquela profecia que você recebeu 10 anos atrás, que você anotou, tira a poeira, bota lá e começa a declarar aquilo.
Falei, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Porque quem sabe, 10 anos atrás, quando você recebeu aquela profecia, você estava naquela mesma crise que eu estava quando eu entrei na fazenda. Como que uma coisa tão incrível, mas tão impossível? E você pensou que seria tudo num de repente. E o Senhor está te ensinando hoje, vai ser num processo de luta. E eu vou adestrar tuas mãos para a guerra. Faz sentido o que eu estou falando? Então o Senhor está nos preparando para nós acreditarmos agressivamente nas profecias, a tal ponto que nós vamos fazer guerra por essas profecias. Eu tinha 12 anos de idade, fui para um culto, na nossa igreja, culto de domingo à noite, normal. Aquele dia me falaram, minha mãe me falou, indo para a igreja, está vindo um apóstolo da África do Sul, trazer a palavra hoje. O nome dele é Dr. Fred Roberts, e esse homem, lá em Durban, na África do Sul, foi usado por Deus nos avivamentos. Minha mãe começou a contar sobre esse homem. Tá bom, que legal. Sentei na segunda fileira, estou lá, ele ainda nem começou, louvor terminou, entramos para o momento de ofertas, ele ainda nem foi apresentado para começar a trazer a palavra. Ele estava na primeira fileira, eu estou na segunda fileira, eu estou olhando para ele aqui na minha frente. De repente, eu nunca falei oi para ele. Ele entrou, sentou na primeira fileira. De repente, antes de começar a palavra, durante a oferta, ele se levanta e vem para frente aqui, sobe no palco e diz: "Translator, please, translator", tradutor. Daí vem lá um irmãozinho, todo esbaforido: "Traduz isso aqui para mim." Ele aponta para mim: "Fica de pé." Daí você não sabe se fica com medo, você fica feliz. Fiquei de pé, falei assim: "Assim diz o Senhor." Eu tinha 12 anos de idade, ele começou, pá, e começou, foi falando. Ele começou a contar, falar tudo o que eu estou fazendo hoje com o Dunamis, ele falou naquele dia. O Senhor vai fazer isso com você, vai ter um movimento de jovens, vai ter um movimento que vai envolver música, vai envolver moda, vai envolver luzes, eu vejo filmes, eu vejo multidões, eu vejo universidade. Ele começou a falar, pá. Eu não sabia, eu não tinha noção do que ele estava falando. Daí terminou, a igreja inteira aplaudiu e eu, legal, sentei. Mas eu estava indo um pouco em choque, né? Sabe quando você tem 12 anos de idade, tem muita gente te olhando, você fica meio que paralisado. Terminou o culto, veio a minha professora da escola dominical, tia Rosa. E a tia Rosa veio me procurar e falou assim: "Teófilo, isso que aconteceu é de Deus, eu vou estar orando por você." Você: "Tá bom, obrigado, tia. Você lembra das palavras que ele falou?" Eu falei: "Não lembro muito não." Ela falou assim: "Mas ora que Deus vai te revelar." Eu falei: "Tá bom, tia." Beleza, fui embora. Eu não sei como explicar o que aconteceu. Eu contei outro dia isso na nossa igreja sobre esse episódio. Eu só sei que o dia seguinte eu acordei e eu não tenho vocabulário para descrever. Pelo menos quando eu tinha 12 anos eu não tinha. Hoje, lembrando, talvez eu consiga. Mas o que eu sentia dentro de mim era como se eu estivesse um pouco anestesiado. Eu fiquei a semana inteira indo para a escola, como qualquer outro garoto. Ia para a escola, jogava bola, comia coxinha no recreio. Só que eu estava anestesiado no corpo, assim, tipo como se fosse um zunido dentro. Uma energia aqui dentro. Eu não sabia o que aconteceu. Eu só sabia que tinha a ver com aquela palavra profética. E eu sabia que devia ser algo de Deus. E daí domingo chegou, domingo seguinte, e eu fui para a igreja com minha mãe. Estou chegando na igreja, tia Rosa aparece. Daí tia Rosa aparece com uma bolsa. Ela falou assim: "Teófilo, vem cá, quero falar com você." Eu falei: "Oi, tia." Tinha 12 anos de idade. Ela sentou e falou assim: "Lembra de domingo passado à noite?" Eu falei: "Lembro." Aquela profecia aqui, ela tirou uma pasta. Quando terminou o culto, eu falei com você, eu vi que você não ia lembrar, eu fui falar lá com o pessoal do som, peguei a fita cassete do culto. Você lembra da fita cassete? Eu voltei para casa com a fita cassete, eu transcrevi aqui a tua palavra profética. Está aqui, ela botou e me deu aqui um bolinho de folhas, ela transcreveu, deu para mim. Você vai, dobra isso aqui, põe na tua Bíblia, você vai orar toda noite para que Deus venha cumprir isso na tua vida. Tinha 12 anos de idade. Dos 12 até meus 16, eu orava em cima daquilo. Agora, por que eu estou te falando sobre isso? Porque tia Rosa foi a pessoa que me ensinou isso que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar Timóteo. Lute o bom combate pelas profecias proferidas sobre tua vida. Agora, e se eu te dissesse que hoje, enquanto eu estou aqui, até hoje, a tia Rosa está orando por mim.
Eu tenho um grupo de 7 intercessores. Toda vez que eu saio, eu mando mensagem. E eu falei para a tia Rosa, estou indo esse final de semana para Brasília, depois eu vou para Goiânia, lá na Emaús. Levanta a gente em intercessão, eu e o Zeca e o Léo. E ela está hoje orando para o nosso culto aqui, intercedendo, me dando o exemplo do que é você lutar pelas profecias de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor está levantando uma geração que não só recebe palavra profética. Então, uma das coisas que me preocupa é quando a gente fala muito sobre escola profética. Eu sou totalmente a favor de escola profética. Mas vamos ensinar e dar o músculo espiritual para sustentar as profecias. Faz sentido? Isso vem através do discipulado, isso vem através da palavra que a gente declara, essa espada do Espírito. E eu quero terminar com Filipenses 4. Abre aí comigo, isso aqui é o último texto. Você vê que eu sou pastor, eu falei que eu já estou terminando 4 vezes. O último texto 4 vezes. Versículo 19, ele diz assim, se a banda puder voltar, Filipenses 4, versículo 19. O texto diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, eu amo esse versículo numa versão, a nova versão transformadora, NVT. Olha o que ele diz aqui no primeiro trecho desse versículo 19. Ele diz, esse Deus que cuida de mim. Coisa incrível isso, porque Paulo tinha um relacionamento com Deus a tal ponto que ele falava assim, esse Deus que cuida de mim. Te garanto, eu conheço esse Deus. Ele fala aqui, o meu Deus. Ele tem um relacionamento pessoal com esse Deus que está fazendo, o teu relacionamento pessoal pode fazer a diferença na vida dos outros. Ele fala, o relacionamento pessoal que eu tenho com esse meu Deus faz diferença em vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um relacionamento com esse meu Deus, e eu vou falar o que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai suprir todas as suas necessidades. E a nossa necessidade, deixa eu te dizer uma coisa, Emaús, a nossa necessidade é determinada pela nossa visão. Quanto maior a visão, maior a necessidade. Eu não quero ter necessidade, então não tenha visão. Porque quanto maior é a tua visão, para fazer a diferença, maior será então a tua necessidade. E ele diz assim, o meu Deus vai suprir as tuas necessidades. Porque a visão vem de Deus, a provisão também. Faz sentido o que eu estou falando? E ele diz aqui assim, as tuas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então talvez a tua necessidade hoje não é financeira. Mas você fala assim, olha, Paulo está falando, o meu Deus, o Deus que eu tenho crido, o Deus que cuida de mim, vai suprir todas as suas necessidades emocionais, todas as suas necessidades espirituais. Theo, eu estou passando uma situação, parece que é umas amarras, eu vou falar para você, você está necessitando de unção, porque a unção vai quebrar o jugo. Faz sentido? E eu sou psicólogo, tá? Então eu estou falando isso antes de eu falar o que eu vou falar. Eu sou psicólogo. Mas tem gente, crente, correndo para psicólogo muito mais rápido e está correndo para psicólogo antes de correr para um lugar secreto, se trancar em jejum e oração. Quando eu comecei a fazer faculdade de psicologia, era psicologia do diabo. Agora, psicologia é só a única coisa que existe é psicologia. Você vê como a gente vai de uns extremos para os outros? E o Senhor está falando assim, olha, eu vou suprir o que você precisa. Você precisa da minha palavra, eu vou suprir essa necessidade da minha palavra. Você precisa de direção, eu vou suprir essa necessidade de direção. O que é que você precisa? Você precisa de saúde nos teus relacionamentos? Eu vou prover paz para a tua família, de acordo com a tua conta bancária. Não é isso. De acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que bom que eu posso ter a confiança, porque não tem nada a ver com a minha conta bancária, não tem nada a ver com as minhas obras, tem tudo a ver com a graça dele. Faz sentido? Por isso eu posso ter fé que ele vai suprir todas as minhas necessidades. Emaús, para os próximos anos que o Senhor tem para essa igreja, tem algumas promessas que vão acontecer de repente. Vão ter algumas orelhas que vão ter alguns tumores que amém? Vão ter algumas provisões que nem eu experimentei na fazenda, que depois um dia eu conto. Mas literalmente
nos 45 do segundo tempo, a 12 horas, de ter que assinar um contrato e perder o depósito que a gente tinha recebido, o Senhor proveu 2,8 milhões assim, através de uma pessoa que eu conheci no dia que ele apareceu para assinar o contrato comigo. Prazer. Ele falou assim: fui impactado pelo dunamis, Deus pôs no meu coração, está aqui, ó, pum, escreveu o cheque. Foi de repente de Deus. Só que sabe o que eu descobri? O Senhor nos deu a fazenda de repente, só que as contas estão chegando em processos. Porque minha necessidade naquela fazenda é grande, está nos dezenas de milhões todos os anos. E outro dia eu falei assim: Deus, que BO que eu fui receber, hein, Deus? E o Senhor falou: você não falou que você era um visionário? Quer visão grande, você vai ter necessidade grande. A nossa visão de construir uma universidade naquele lugar, você acha que você vai construir uma universidade com o quê? Com merreca? Você vai ter que ter uma necessidade grande. O Senhor quer expandir os teus sonhos, à medida que você fala assim: eu vou lutar por essas promessas, eu vou lutar por essas profecias. Irmãos, tem algumas que vão acontecer assim, ó, pum. Mas tem algumas outras que você vai ter que entrar naquele ringue para lutar por aquelas promessas. Tem coisas que o Senhor te mostrou que não é um evento, é um processo. Não se esqueça disso. Não confunda. Deus, é um evento, então beleza. Não corra uma maratona como se fosse 100 metros rasos. Faz sentido. O Senhor está te chamando para uma maratona. Não é um tiro que Ele quer que você dê. E o Senhor está falando para nós hoje: glória a Deus por tudo aquilo que você já experimentou aqui na cidade de Goiânia, por tudo aquilo que você já experimentou no Brasil nos últimos 40 anos. Vamos erguer os memoriais, vamos honrar quem tem que ser honrado, vamos dar honra para quem a honra é devida, mas vamos falar: Deus, reestrutura que tem que reestruturar. Eu quero receber o novo, eu quero receber o novo hoje, eu quero receber o que o Senhor vai fazer. Isso aqui não é uma repaginação de um mover anterior. Escuta o que eu estou te falando. Isso aqui não é vamos dar aqui um facelift numa coisa velha. Não, isso aqui é algo novo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos preparar para o novo de Deus. E eu digo mais: o Senhor está nos levando para um lugar aonde Ele fala assim: vai ter guerra, mas eu estou te dando todos os recursos. Faça suas declarações na palavra, se apoie na palavra. Gente, para a gente viver uma vida vitoriosa, a terra prometida não tem segredo. Para de, sabe, eu fico vendo hoje em dia a minha geração e a molecada abaixo de mim vivendo o evangelho, nem querendo inventar a roda. Eu dou graças a Deus pelas pessoas de cabelo grisalho que ainda estão na minha vida. Eu faço questão de me cercar dessas pessoas que falam para mim assim: não tem segredo, é jejum, oração e Bíblia. Não tem segredo, faz isso. Quer dizer que agora vocês, geração Z, vai descobrir aqui a coisa lá que 500 anos atrás os caras não descobriram. Meu irmão, é isso. Vive em santidade, se apoie na palavra, jejum, oração, a fé vai crescer, você dá passo de obediência e vai ver o sobrenatural. Você tem fé nisso? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você, Emaús. Nós vamos hoje orar e declarar. A palavra de Deus diz que pouco a pouco eu os lançarei diante de ti, até que você seja multiplicado, até que você venha frutificar, até que você venha amadurecer e venha possuir a terra por herança. Erga suas mãos onde você está. Pai, eis aqui um povo que está abraçando o teu pouco a pouco. Eis aqui um povo que está abraçando o teu processo. Pai, nós ansiamos pelos de repentes, mas na ausência dos de repentes, eis aqui um povo comprometido, um povo fiel, que está nessa corrida a longo prazo. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações. Hoje à noite vai ser uma noite, e está sendo já uma noite. O Espírito Santo está ministrando o teu coração, sabe? Ele está reacendendo chamas, ele está soprando sobre algumas brasas que estavam quase se apagando. Pai, sopra. Permita com que o Espírito Santo venha soprar sobre as profecias antigas que talvez você desacreditou, talvez as promessas que você falou, talvez foi um engano. Hoje o Espírito Santo está trazendo a memória. Aonde você estiver, se abra para a memória que o Espírito Santo quer trazer. Pai, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai trazer à memória as profecias que nós já esquecemos, aquelas promessas. O Senhor está restaurando sonhos hoje.
Alguns de vocês com sonhos de ver o Brasil pegando fogo por Jesus, a tua geração pegando fogo por Jesus, tua faculdade pegando fogo por Jesus, uma cidade sendo salva em um dia. Você fala: Deus, aquele negócio foi um momento que a gente viveu, não é mais isso. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai derramar algo novo. Não vai se parecer com aquilo que Ele fez lá atrás, vai ser algo novo. O Senhor só precisa de pessoas dispostas, páginas em brancas, para que Ele possa escrever uma nova história. Só diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Comece você com suas próprias palavras, se põe na presença dEle. Hoje o Espírito Santo Ele vai aumentar o fogo no teu coração. Alguns vão começar a sentir como se o teu coração começasse a latejar. E faça então uma oração perigosa e diga: Deus, faz doer no meu coração aquilo que dói no teu coração. Põe o teu encargo no meu coração. Eu não quero sair correndo, vivendo os meus próprios ideais e de vez em quando parar na igreja pedindo uma bênção. Não, Pai, nada faz sentido se eu não cumprir o propósito profético que o Senhor pôs dentro de mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Flua, se derrame perante o Senhor. Se o Espírito Santo está impelindo o teu coração de vir ao altar, acha um lugar aqui na frente. Eu só quero dar espaço para o Espírito Santo continuar se movendo, agindo. Pai, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha aumentar o fogo em nossos corações. Sopra, Deus. Eu vejo poeira saindo de alguns cadernos, e você vai voltar e você vai olhar e você vai ler aquelas promessas. Se o Espírito Santo está tocando teu coração, vem para o altar, acha um lugar aqui, se derrama perante Ele, fala: Pai, eu quero sair daqui hoje com o primeiro amor renovado. Eu quero sair daqui hoje com meu coração em chamas. Mais. Eis aqui, Pai, uma geração que está dizendo: nós continuamos na luta, nós não desistimos. Nós continuamos nessa luta. Eis-nos aqui, Senhor, uma geração que continua crendo, lutando pelas suas promessas no Brasil, pelas suas promessas em Goiânia, pelas suas promessas agora na Emaús. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. Nós nos abrimos para sermos bons mordomos desse algo novo. O Senhor espera uma geração que é um bom mordomo do novo mover. Pai, nós nos preparamos para sermos bons mordomos do novo mover. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos dispostos a pagar o preço, nós estamos dispostos a sacrificar. Nós não vamos cair na falácia que nós vamos ter o vinho novo no odre antigo e assim cair na armadilha de destruir tantos memoriais passados como o novo que está por vir. Hoje, Senhor Deus, nós dizemos sim para o processo de novas estruturas, sim aos novos métodos. Nós estamos casados com a missão, Pai, mas hoje, Senhor Deus, nós estamos nos achegando com as mãos abertas em relação aos métodos. Molda-nos, Senhor Deus. Pai, eu peço por uma inovação. Eu vejo uma unção de inovação, disrupção. Pai, eu peço agora por um download de criatividade. Uau, xererebriandes. Harababababababa, chororobriandes, xererebriandes.